Bet Esporte, a bet do Zico. Ei, gente, muito boa tarde. Globo Esporte está ao vivo, no ar nessa quarta-feira. Eu deveria dizer buenas tardes. Afinal, é semana de Copa Sul-Americana. Hoje o Cruzeiro contra os equatorianos do Mushuc-Runa no Mineirão. Amanhã também no Gigante da Pampulha tem o Galo contra os chilenos do Deportes Iquique. Vamos fazer o seguinte, vamos pro Gigante da Pampulha, lá está a Giovana Pires, porque o Cruzeiro nesse momento deve estar concentrado, daqui a pouco vai pro estádio, mas não vai ter torcida. Ainda assim é um jogo importante para aliviar a tensão, né, Giovana? Boa tarde. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Cruzeiro vindo aí de 2 derrotas consecutivas, Brasileirão e Sul-Americana, agora busca a primeira vitória da temporada na competição continental. Só que, como você destacou, a partida de hoje não tem presença de público. Cruzeiro vai cumprir uma suspensão da Conmebol por conta de uma partida do ano passado contra o Lanús, que acabou, torcedores usaram os sinalizadores, acabou atrapalhando visibilidade no jogo. Cruzeiro punido, portões fechados para essa partida. Sobre o time, o técnico Leonardo Jardim tem um retorno do Matheus Pereira, mas ele não deve voltar para a equipe titular. Bora já direto para o campinho, provável escalação do Cruzeiro para essa partida de hoje na Sul-Americana. Tem Cássio no gol, William na lateral direita, a dupla de zaga ali formada, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus com Kaique pelo lado esquerdo. Ganhou a vaga aí muito provavelmente nesse time titular. Meio campo do Cruzeiro então, tem Matheus Henrique e Lucas Romero, com um quarteto ofensivo formado por Wanderson, Dudu e também o Wanderson, Dudu, Gabigol e Caio Jorge. Esse é o provável Cruzeiro e daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse adversário do Cruzeiro, o Mushuc-Runa. Prepara que o Globo Esporte vai virar Globo Rural. Você acredita que tem um zoológico no centro de treinamento do clube equatoriano? Ah, não é possível. O adversário do Cruzeiro de hoje à noite na Sul-Americana treina driblando elefantes, correndo dos leões? Chegando com tudo. Tô achando meio exagerado, hein? Que história é essa? A gente vai te explicar daqui a pouquinho no Globo Esporte. Eu acho a Nhama tão bonitinha. Gente, o Atlético também tem a Sul-Americana no calendário. Amanhã é o jogo no Mineirão contra o Deportes Iquique, time do Chile. Vamos fazer o seguinte, então vamos para a Cidade do Galo para falar do Atlético, porque Maria Cláudia Bonucci está por lá. O adversário do Galo treinou na Toca da Raposa do Cruzeiro. Que história é essa, Bonucci? Me conta, boa tarde. É isso, Maurício. Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente. A delegação do Iquique desembarcou em Belo Horizonte ontem à noite e hoje pela manhã fechou a preparação para essa partida aí com um treino, né, lá na Toca da Raposa, o CT do Cruzeiro. O Galo também já fechou a preparação, viu, para esse jogo pela Sul-Americana. O último treino foi hoje pela manhã aqui na Cidade do Galo. Tudo certo com o time titular. Só o Igor Rabelo, que sofreu aquele edema na coxa, né, que segue como dúvida. Ele hoje ficou na fisioterapia e fez parte do trabalho também com a preparação física. Essa também é uma semana muito importante porque na próxima sexta-feira fecha a janela de transferências estadual. A gente sabe, né, que o Cuca já disse em diversas entrevistas que ele espera mais reforços, que ele precisa de mais opções por conta de possíveis lesões e também convocações aí ao longo da temporada. A próxima janela só abre no dia 10 de julho, Maurício. Por enquanto, nenhuma possível nova chegada por aqui, viu? Obrigado, Bonucci. Com licença, vou fechar a sua janela e abrir a janela dos gols da Sul-Americana, porque o Vasco tem o Verrete, que é pão de cabeça. Fala sério, é bonito quando a gente vê a bola sendo tratada com carinho, né, não? Uau! Quando o jogador faz... Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta terça-feira, preparação encerrada para o duelo diante do Mushuc-Runa, é Copa Sul-Americana, o Cruzeiro precisando da reabilitação, camisa 10 está de volta, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Dia de reunião, cobrança de uma das principais torcidas organizadas do Cruzeiro na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO. KTO.bet.br, KTO.bet.br, na hora de apostar, na hora de palpitar, sempre com responsabilidade. KTO na KTO. Cada jogo é único. Hoje a torcida organizada Máfia Azul
esteve na Toca da Raposa 2 e em nota até falou que foi uma reunião de cobrança com as lideranças ali do elenco, né? Estiveram na Toca, entraram no CT, mas sem nada de confusão, longe disso. Foi até o Pedro Lourenço tinha comentado sobre isso, que teria essa conversa e, segundo a nota da Máfia Azul, os jogadores reconheceram a deficiência nas atuações recentes e se comprometeram de forma unânime a mudar, né? A adotar uma postura diferente, com mais comprometimento e representando a história centenária do Cruzeiro. Foi o que disse então a Máfia Azul desta reunião hoje na Toca da Raposa 2. Foi dia do último treinamento e a preparação está encerrada. O Cruzeiro joga nesta quarta-feira, lembrando que não terá torcida, o jogo com o Mushuc Runa, 9h30 da noite, Mineirão, segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. E a importância desse jogo porque depois de enfrentar o time do Equador, o Cruzeiro sai para 2 partidas. Joga contra o Palestino no Chile e depois joga contra o mesmo Mushuc Runa lá na altitude em Riobamba, no Equador. Então é fundamental o Cruzeiro vencer, se recuperar da derrota na estreia para a União lá em Santa Fé e por isso todo mundo precisa aí, como diz a nota, né, ter mais comprometimento para o Cruzeiro buscar este resultado positivo. A preparação foi encerrada hoje na Toca, como eu disse, e vamos aguardar. O técnico Leonardo Jardim, todo mundo sabe que ele só define a equipe no dia do jogo, né, na preleção, aquela conversa com os atletas, por mais que ele com certeza já sabe o time que vai colocar em campo, mas a expectativa maior fica por conta de Matheus Pereira, que está relacionado. Matheus Pereira vai para o jogo, se vai ser titular ou não, aí é uma outra história, aí é com o técnico Leonardo Jardim, mas ele vai se concentrar para este compromisso. O Matheus Pereira que está aí feliz da vida, né, com o nascimento do Theo e volta a ser opção para o técnico Leonardo Jardim. Quem também tem presença de retorno nesse time do Cruzeiro, ou entre as opções, o volante Wallace e o volante Christian. Ficaram fora aí do duelo diante da equipe do Internacional por causa de desgaste e agora eles voltam a ser opção. A dúvida maior é, o Jonathan Jesus pode jogar, então o Leonardo Jardim tem Fabrício Bruno e Jonathan Jesus como opções na zaga. A dúvida é o meio-campo, o que ele vai fazer? Mantém Lucas Romero com Matheus Henrique? Volta a dar uma chance para o Wallace? O Leonardo Jardim vai definir isso somente nesta quarta-feira. E também, como eu disse, o Matheus Pereira começa lá em Porto Alegre, o Eduardo foi a opção. É um mistério aí, de certa forma, que vai fazer também o técnico Leonardo Jardim, mas querendo uma ótima resposta do grupo do Cruzeiro neste jogo em casa, até para o Cruzeiro ir com mais confiança para a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o jogo diante da equipe do São Paulo. Por falar neste jogo com o São Paulo divulgou os preços e lá no Morumbis, né, Morumbis, sempre dá muita presença do torcedor do Cruzeiro. Então, os ingressos vão custar R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. A venda é por meio do site spfcticket.net, que é o site aí SPFC, né, São Paulo Futebol Clube, spfcticket.net. O torcedor pode comprar a partir de quinta-feira e as vendas no site até sábado. Então, a informação importante. E outra informação importante é do duelo Cruzeiro e Vasco, que está confirmado para Uberlândia, e a venda de ingressos para este compromisso, o Rony, ex-jogador que comprou, e a capacidade do Parque do Sabiá, 40 mil ingressos, 7 mil serão exclusivos para o torcedor do Vasco.
Aí tem também um setor misto, tomara que não tenha nenhuma confusão, né? O Vasco deve ficar aí com uma carga de 20% dos bilhetes lá em Uberlândia e a expectativa é de um bom público. Lá no centraldatoca.com.br tem todos os detalhes para você acessar e comprar. Agora é hora da gente passar aqui as ofertas da semana da nossa Droga Clara. Se é preço baixo, a escolha é clara. Ara 2, 50mg ou Glifache XR 500mg, 6,99 cada. Paracetamol de pirona ou Nevralgex com 10 comprimidos, 1,99 cada, levando 5 unidades. Pomada Bepantris ou Baby Med, 7,99 cada, levando 3 unidades. Carmed a partir de 14,99 cada, levando 2 unidades. Ômega 3 com 60 cápsulas ou Lavitan cabelos e unhas 30 comprimidos, 14,99 cada. Toalha umedecida Ultra Baby ou anti-inflamatório Simelite, 4,99 cada. Peça pelo WhatsApp 32700500 ou no site drogaclara.com.br. É isso, Droga Clara, você pode comprar também pelo site. Se é preço baixo, a escolha é clara. Comprando pelo site, você tem a oportunidade, inclusive nas compras acima de R$100, de ter frete grátis. Droga Clara com a gente aqui na Samuca TV. O Cruzeiro, então, nesta semana importante aí para o técnico Leonardo Jardim, jogo nesta quarta, jogo domingo diante do São Paulo, depois na outra semana tem o Bahia no Mineirão, é uma quinta-feira, aí no final de semana seguinte, o Cruzeiro vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, e lembrando que nesta quarta-feira tem clássico, mando do Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro Sub-20, Cruzeiro vai transmitir na TV Cruzeiro, e nesta quarta também tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, Cruzeiro no pote 1. Vamos ver quem será o adversário aí para preencher o calendário de jogos até o mês de junho com as partidas da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a CBF sorteia e a gente transmite a partir das 2h30 da tarde aqui na Samuca TV. O Cruzeiro vai conhecer o adversário e vai conhecer também nesta quarta-feira a ordem dos jogos. Se decide no Mineirão ou se decide fora de casa. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Ausente na metade dos jogos do Cruzeiro com Jardim, Matheus Pereira volta em busca de embalo em 2025. O jogador ficou fora de partidas por conta no nascimento do filho. Antes, esteve perto de ser negociado com o Zenit e não disputou a semifinal do Mineiro. O Cruzeiro entra em campo para tentar a primeira vitória na Comebol Sul-Americana, diante do Mushuc Runa, em duelo que pode marcar também o início de uma nova era para Matheus Pereira. O jogador mira se firmar com Leonardo Jardim, após situações extracampo que o fizeram desfalcar o time na metade das partidas com o português. Matheus está relacionado para o duelo com o time equatoriano, no Mineirão, após ser desfalque contra a União de Santa Fé e Internacional por conta da gravidez da esposa, Theo, primeiro filho do casal, nasceu no último domingo, dia da partida contra o Colorado. Além dos 2 jogos oficiais recentes, Matheus também ficou fora das viagens para amistosos contra Botafogo e Bragantino, no mês passado, nos principais testes da equipe entre a eliminação precoce no Mineiro e o início da disputa do Brasileirão. As ausências aconteceram também em função da gravidez da esposa. Mas, antes da situação familiar, Matheus Pereira perdeu sessões de treinamentos por conta do andamento de negociações com o Zenit, da Rússia. Foi no fim de fevereiro, quando o Cruzeiro aceitou proposta do clube europeu, o camisa 10 fez exames, mas optou por não assinar a transferência. Na ocasião, Matheus se ausentou de trabalhos na Toca durante a semana decisiva do Campeonato Mineiro, por isso, Leonardo Jardim optou por não levá-lo ao duelo da semifinal contra o América. Os times empataram, e o Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis. Nos dias seguintes, o Cruzeiro também tentou envolver Matheus Pereira em uma negociação de troca por Luiz Araújo, do Flamengo, mas a situação não teve andamento. O camisa 10, inclusive, só foi titular em um dos 6 jogos com Leonardo Jardim, a ida da semifinal estadual, contra o América. Nos outros 2 jogos em que esteve em campo, foi com entradas no segundo tempo, diante do Democrata GV, com time reserva, e contra o Mirassol, na abertura do Brasileiro. Matheus Pereira, principal jogador do Cruzeiro em 2024, começou a atual temporada como titular e participou de 5 partidas antes da chegada de Leonardo Jardim. Tem apenas uma assistência, 100 gols marcados, até o momento. Pedro Lourenço, dono da SAF,
trata as possibilidades de saída de Matheus Pereira como assunto encerrado e diz que conta com o jogador para o restante da temporada. A declaração foi em entrevista ao Tempo Esportes. O camisa 10 tem contrato até o fim de junho de 2026. O Matheus é assunto resolvido, está com o filhinho dele. É nosso camisa 10, um menino bacana. Mandou foto da criança dele, eu dei os parabéns. Contamos com o futebol dele, estamos felizes. Só posicionamos que não vamos amarrar ninguém no pé da cadeira. Esperamos contar com ele, que ele jogue na quarta, faça um grande jogo e 2 gols para o Theo.